Boa noite, Sheila. Aqui é a primeira a entrar aqui na nossa live. Vou esperar aqui um pouquinho. Boa noite, Luciana. Seja bem-vinda. José, você está com a câmera virada. Está mostrando atrás da tua câmera. Agora. Estão me ouvindo bem? Eu não estou me vendo. Não está se vendo? Eu estou te vendo. Baixa um pouco a câmera. Boa noite. Os que estão entrando. Vou esperar o José regular ali a câmera dele. Você virou de novo a câmera. Agora virou. A câmera tá virada, José. Eu não sei o que você fez. Eu vou tirar você e você volta a entrar. Ok. Boa noite, Francislene. Vamos ver aqui se o José consegue entrar. É o nosso convidado de hoje. A câmera tá virada. Aí, pronto. Agora foi, né? Ok. Boa noite. Boa noite. Bem, nós estamos aqui hoje para mais um capítulo, né? Mais estudo de um capítulo do livro Educação. Estamos aqui uma vez por semana estudando esse capítulo, esse livro, né? Que é muito bom, de grande aprendizado. Quem não me conhece, meu nome é Luíse. Eu faço parte de um grupo de mães que utiliza o método da verdadeira educação no ensino dos seus filhos. Então, nós nos reunimos, temos o perfil da Escola do Lar, cada uma tem seu perfil individual também. O meu é Educando para a Eternidade. E a cada semana costumamos ter um convidado aqui para expor um capítulo conosco. Se você não conhece a mensagem da verdadeira educação, aqui na primeira página desse livro, Educação, tá? Esse livro aqui você encontra na Casa Publicadora Brasileira, ou, se não, na própria internet, você também pode encontrá-lo. E também na nossa página do YouTube, nós colocamos os vídeos que nós estamos gravando no Instagram, a gente coloca na página do YouTube, e ali embaixo também sempre vem o link escrito onde você pode encontrar o livro Educação, tá? E aqui na primeira página, como eu estava dizendo, expõe o que significa a verdadeira educação, que é esse método que nós utilizamos para a educação dos nossos filhos. Então, aqui nós estamos hoje com o Josiel, José é meu marido. Então, se eu chamá-lo de amor, que ninguém estranhe isso. Boa noite, Arlete, bem-vinda, que entrou aqui também. E Josiel, pode se apresentar um pouco para a gente? Josiel já teve com a gente uma live falando sobre a vida de grandes homens. E hoje ele está participando aqui conosco. Nós vamos estudar o capítulo 19, e se chama História e Profecia. Esse é o capítulo aqui que nós vamos estar expondo hoje, tá? Josiel, bem-vinda, Danusa também.
Que bom ter você aqui conosco. Josiel, pode se apresentar, por favor? Boa noite a todos. Como o Luiz falou, meu nome é Josiel, eu sou teólogo e também sou formado em letras, língua portuguesa. E não pratico nenhuma das duas áreas, apenas pesquiso. Minha prática só é pesquisa. Não sou pastor, sou teólogo, né? E como formado em letras também, não sou professor, apenas pesquiso. E aqui nós estamos para esta live, para poder contribuir um pouco sobre história e profecia. São duas áreas que eu gosto. Não sou formado em história, mas gosto muito de história e profecia. Tá certo. E nós dois temos dois filhos, né? O Gabriel, de 5 anos, a Sara, de 3. E o Josiel não é professor na escola, né? Mas é professor dentro de casa. Então, vamos iniciar essa live com uma oração. Oremos. Amantíssimo Pai, Deus poderoso, aqui em tua presença estamos, ao Senhor, para pedir ao Pai que o Senhor conduza tudo que formos falar. Que o Senhor coloque as palavras nas nossas bocas, que sobre o nosso coração, nossa mente, para o que aprendamos aqui e coloquemos em prática em nossas vidas. Que essa mensagem, Pai, sirva de luz na vida de cada um aqui presente e em todos os demais que irão ver essa live no futuro. Em nome do teu filho amado, eu tudo te peço e agradeço. Amém. Amém. Bem, aqui logo no primeiro capítulo, né, que fala, na primeira linha, vai falando que a Bíblia é a história mais antiga e compreensiva que os homens possuem. Então, já vem dizendo, né, que a Bíblia é história. Quem não gosta de história vai ter problema ao ler a Bíblia, né? Porque a Bíblia é a história do princípio ao fim. E fala, né, que ela procedeu diretamente da fonte da verdade, que foi de uma mão divina, né, que preservou a pureza da Bíblia. É interessante que quando nós usamos ciências naturais, né, para defender a veracidade da Bíblia, sempre pode haver alguma discussão, mas aqui no caso, usando a história, não tem como discutir, né? Porque a história são fatos já ocorridos, né, Josiel? O que você diz sobre isso aí? Eu gostaria de falar, a princípio, sobre duas definições simples, né, e alguns termos com relação à história. A história significa, o termo original, né, é sua pesquisa e conhecimento advindo da investigação. Esse é o termo antigo, e se aplica à história. E hoje se usa a história como a ciência que estuda o ser humano e as ações, né, do ser humano e outras coisas mais. Mas ela está voltada com a pesquisa e conhecimento advindo de investigação. Então a profecia, nós já sabemos, com base na Bíblia, nós podemos dizer que são relatos nos quais Deus fala, através de sonhos ou visão, a um profeta, com o objetivo de revelar o futuro, mas também esclarecer o passado, iluminar pontos obscuros do passado. Então a profecia e a história, elas se confundem em alguma coisa, principalmente porque, como adventistas, nós somos historicistas. Nós acreditamos que a profecia se cumpre ao longo da história. E a história se compõe de fatos históricos, ou marcos históricos, ou eventos históricos. Às vezes a pessoa se perde por não compreender bem a história, que vai querer decorar tudo. Não, você tem que pegar os principais fatos e analisar. Profecia, para entender, você não vai querer entender toda a história. Você vai pegar um fato histórico e analisar para saber se ele se encaixa profeticamente dentro do plano da salvação ou não. Então a profecia está relacionada com a história, mas basicamente devemos focar nos fatos históricos, ou eventos históricos, ou marcos históricos, para nos situar dentro da cadeia profética. Sim. E como diz aqui, né, que somente
Na palavra de Deus, contemplamos o poder que lançou os fundamentos da terra e estendeu os céus. Há um relato autêntico da origem das nações. É interessante, né, que desde Darwin se especula, se ensina as crianças sobre a origem, né, através da evolução, e isso daí não passa de uma teoria, né? Então, aqui vem dizendo que a Bíblia tem realmente o relato autêntico sobre a origem das nações. Então, aqui você pode ver que a Bíblia, né, vem falando desde o início e vem falando muito além disso, vem falando até o final, né? Dá todo o panorama da história, né? Tanto do passado como as profecias do futuro, elas se relacionam, né? Como o José estava falando aí, para poder nos explicar e esclarecer melhor os fatos ocorridos que ocorrerão, né? Com relação à história, a Bíblia, a Bíblia em si, que a Bíblia que nós estamos analisando através do livro Educação, a Bíblia, ela relata a criação. Para alguns, ela não prova a criação cientificamente, mas aqui ela fala que a Bíblia é a história mais antiga e compreensiva que o homem possui. É a mais antiga e compreensível. Quer dizer, não existe nenhum outro livro histórico, nenhum outro escrito mais compreensível que a Bíblia para relatar a criação. A ciência tenta especular de várias maneiras, mas a mais antiga e compreensível fonte é a Bíblia. É isso mesmo. E como fala mais abaixo, né, no livro, ela ilumina o remoto passado onde a pesquisa humana debalde procura penetrar. Então a Bíblia, eu falei que a profecia ela tem essa função de iluminar o passado, porque não tem como o homem investigar o passado para descobrir algumas coisas. Eles apenas comprovam o que a Bíblia já disse. Sim, sim, é o que eu estava dizendo, né? É indiscutível, essa veracidade bíblica é indiscutível, porque a história comprova, as escavações, né, também comprovam a veracidade bíblica, todas essas histórias relatadas ali. Então, perder isso na educação dos nossos filhos, não utilizar isso para a educação dos nossos filhos, realmente seria loucura, né? A gente dá preferência, como geralmente se dá, ensinar o que é evolução, né? Muitas vezes a gente já ouviu muitas pessoas falarem assim, não, mas é necessário que a criança saiba isso para reconhecer o que é certo e saber o certo. Sim, não digo que não saberá o que é evolução, né? Mas primeiro a criança tem que saber o que é correto para depois identificar o que é mentira, né? Isso daí é uma coisa muito importante. Eu quero destacar Fala. Quero destacar com relação a fato histórico. Como identificar um fato histórico na Bíblia? Mateus 4:4 fala na primeira tentação, o Cristo responde para Satanás: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. A palavra grega, esse vocábulo, nem só de pão viverá o homem, mas toda palavra, não é logos. Geralmente se fala logos, não. É rema. E rema geralmente está relacionada a algo mais, uma mensagem, ou digamos um movimento, alguma coisa mais concreta. E quando Cristo foi interrogado por Pilatos, as acusações, Cristo não respondeu a nenhuma das acusações, nenhuma palavra, nenhuma rema, quer dizer, nenhum fato que lançaram contra ele. Então você pode analisar, quando o anjo Gabriel veio falar com Maria, também a palavra lá, completou a palavra, é rema. Quer dizer, são fatos históricos que podemos analisar através da aparição de alguns personagens que marcam a história na Bíblia. Então, esses fatos históricos devemos nos deter para ensinar a criança, porque são coisas que chamam a atenção da criança quando aparece um personagem. Porque, às vezes, nós detemos em algumas histórias da Bíblia que não está diretamente voltada à fase da criança. Porque, digamos, a criança deve ser incentivada e orientada para fazer a pesquisa e buscar conhecimento. Devemos despertar a curiosidade na criança, né, por meio
da natureza. Por natureza, as crianças gostam de ouvir histórias. Então, nós devemos incentivar essa busca, esse desejo, e focalizar mais no que eles estão querendo. Agora, não nos deter em algumas histórias, digamos, a história de Davi, todo mundo gosta, fala, mas quando você lança a história da guerra, da luta, a criança que não está preparada até os 7 anos para entender, ele vai desenvolver o lado físico de força, agressivo. Né? Então devemos ter cuidado com a história que se conta e podar algumas coisas que não está adaptado para aquela fase. E nada melhor que a Bíblia, com as suas páginas repletas de histórias e profecias, para ajudar a criança a desenvolver o entendimento e o gosto pela história, mas dentro do limite dele. Porque até os 7 anos ele não vai estar preparado para a razão, né? Começa a ser formada a partir dos 7, desenvolvido. Exatamente. E aqui seguindo, né, fala assim, que nos anais da história humana o crescimento das nações, o levantamento e a queda de impérios aparece como dependendo da vontade e façanhas do homem. Né? Realmente, quando a gente vai estudar história, né, a gente vê que fulano fez isso, que Beltrano descobriu, e que aconteceu a guerra porque o país tal quis dominar outro país. Mas aqui vem falando que na palavra de Deus contemplamos, né, ao fundo que a força de um ser misericordioso está ali executando silenciosamente, pacientemente, os conselhos da sua própria vontade. Então, a gente eu lembrei aquele versículo, né, de Daniel 2:21, que diz: ele muda os tempos e as estações, ele remove os reis, estabelece os reis. É ele quem dá sabedoria aos sábios e entendimento aos entendidos. E nós esquecemos muito disso, né? Se é Deus que dá essa sabedoria, se é ele quem tira e coloca, né? Se é ele que coloca quem vai dominar, então nós não deveríamos nos preocupar tanto como nos preocupamos hoje em dia em querer uma posição, né, social para os nossos filhos. Muitas pessoas se apegam a ter os filhos em colégios que são muito bons colégios aos olhos do mundo, mas são colégios que menosprezam. Não estou dizendo que todos os colégios fazem isso, mas existem colégios, geralmente os ótimos colégios são realmente os que menosprezam a palavra de Deus. E então, como você vai procurar sabedoria longe da fonte da sabedoria, que é o Senhor, né? Então, e nós esquecemos disso, que realmente eu dou educação para o meu filho conforme a palavra de Deus, e é ele quem vai conduzir, vai colocar ou tirar meu filho da onde ele tiver vontade que meu filho esteja, né, presente. Você falou aqui sobre os anais da história, sobre o crescimento das nações, né? Levantamento e queda de impérios. E logo depois fala que na palavra de Deus, porém, afasta-se a cortina e contemplamos ao fundo, em cima e em toda a marcha e contramarcha dos interesses, o ser que está por trás, né? Porque nós somos criados, não, eu sou brasileiro, não, eu sou espanhol, sou isso, aquilo, outro. Mas a Bíblia diz que a nossa pátria não é esta aqui. Então, se nós realmente formos educados ou educar as crianças com o pensamento que a pátria dele não é aqui, a pátria dele é celestial, ele é um embaixador. Então, se ele é um embaixador, então ele é protegido. Todo embaixador no consulado tem a sua proteção. Lá, essa área é exclusiva daquele país, né? Então, como embaixadores, a nossa casa também é protegida, se realmente, de fato, formos embaixadores do reino celestial. Então, temos que colocar na cabeça das crianças que o nosso rei não é na terra, nosso governador não é terreno. Esse apenas cumpre uma função, que é o que nós vamos ver mais na frente, sobre a função que Deus coloca aos governantes, aos reis na terra. Porque a Bíblia revela a verdadeira filosofia da história. Porque com só a história humana, nós estamos perdidos. Verdade. É muito importante realmente a gente inculcar isso na criança, né? Que nosso rei, quem manda na nossa vida, realmente está no céu, né? E
Isso traz uma segurança especial, né? Meus filhos, graças a Deus, nossos filhos, eles têm bastante segurança nisso, né? O ministério dos anjos, eles confiam muito nisso. Isso dá uma paz para a criança incrível, né? Na hora de dormir, dá paz para ele em vários sentidos, né? E dá essa segurança para eles seguirem para frente, tendo certeza que é Deus que vai dar sabedoria, que é Deus que vai levar e Deus que vai trazê-los. Às vezes eu correndo com o Gabriel na rua, eu digo, para, você vai cansar. Ele, não, Deus me ajuda, os anjos estão comigo. Porque ele confia, bota na cabeça dele que ele tem que confiar na companhia dos anjos, tem que confiar em Deus para fazer as coisas, não pode ter medo. E voltando em relação ao fato de como ensinar a história, nada melhor que o culto familiar, matutino e vespertino. Contar as histórias da Bíblia nesses horários de culto e em outros horários, se puder, se for possível também, contar. Porque as crianças, hoje em dia, aqui tirando em casa, se tiver 1 hora frente à televisão, se for ficar, perturba tudo. Então, é preferível focalizar para o outro lado que parar em frente à televisão, né? Infelizmente, às vezes acontece, principalmente na casa da avó, e tira um pouco do foco. Então, mas devemos cumprir também o que diz Deuteronômio, né? 6:6-9, é ensinar a criança, né? Andando pelo caminho, sentado, deitado, ao caminhar, quer dizer, tem que aproveitar os momentos. E aproveitar como esse sexta-feira, estivemos fazendo um passeio turístico, e a Luísa aproveitou para ensinar muitas coisas para o Gabriel sobre as muralhas, que aqui na Espanha tem a especialidade, né? Cidades mouradas, contar a história de Jericó, né? Aquela Jericó, e também as imagens na igreja, algumas coisas, castelos, então fica fácil ilustrar algumas coisas, e são momentos para educar, né? Adaptar ou focar a história bíblica. É porque os 4 compêndios, né, da verdadeira educação, que é a Bíblia, a natureza, trabalho útil e as vivências do dia a dia. Então, em todo momento, né, nessa vivência do dia a dia, é você ensinar o teu filho em todos os momentos. Aqui em casa, um momento que eles gostam muito de história é na hora do almoço. Eles vão comendo e sempre pedem, né? Mãe, conta uma história. Então, é uma oportunidade de você ir contando alguma história da Bíblia, né? Enquanto almoça, em vez de ficar falando de 1000 assuntos aí que às vezes não tem nada a ver, que tira até o apetite, né? Tem casas que sempre está briga na hora da comida. Então, é preferível estar contando nessas histórias de grande ensinamento que tem na Bíblia. E hoje o Gabriel, para ilustrar um pouco aqui, no culto vespertino, ele falou, papai, mamãe, vamos fazer o culto, mas sem a Bíblia e sem a televisão, ou sem o vídeo, sem um celular. De cabeça. Tem que ser história de cabeça. Tem que ser música de cabeça. Quer dizer, aí eu tive que lembrar a história da Bíblia, sem usar a Bíblia, contar a história da Bíblia para ele. Ele queria que fosse memorizado, porque ele está memorizando algumas histórias. Ele queria nos colocou à prova, né? Bem, mas aqui, seguindo aqui no livro, né, que nós temos pouco tempo, e aqui segue falando, né, que Deus declara que quem quiser poderá entrar no vínculo do concerto. Aqui vem dizendo então que Deus tem um concerto, né? E fala que era seu propósito na criação que a terra fosse habitada por seres cuja existência fosse uma bênção a si mesmo, entre si, e uma honra ao seu Criador. Todos que quiserem poderão identificar-se com esse propósito. Então, nós temos que ser uma bênção aos demais, né? Uma bênção a si mesmo e uma bênção aos que estão ao nosso redor. Eu lembro, não sei se eu já comentei isso aqui, mas quando eu estava grávida do Gabriel e também da Sara, a minha oração era essa, que Deus permitisse que eu ficasse grávida, antes mesmo de ficar grávida, somente se meu filho fosse ser uma bênção nesse mundo. Deus visse que nós íamos ser capacitados para criá-lo para ser uma bênção. Porque se fosse para ser maldição, que Deus não permitisse que essa criança viesse ao mundo, né?
Então, se nasceram, é porque eles vão ser uma bênção, é nosso dever criá-los e também sermos essa bênção na vida dos demais, né? O apóstolo Paulo, um pouco antes, ele falou aos sábios de Atenas o propósito de Deus na criação e distribuição das raças e nações. Então, são dois Uhum, pontos. Então, o propósito de Deus na criação. Ele criou o homem à sua imagem e semelhança. O homem refletiu o caráter dele. E esse é o propósito dele uhum, na verdadeira educação. Que o homem volte a refletir o caráter dele, física, mental e espiritualmente. é, E a distribuição da raça, porque Gênesis 1:28, Deus disse que era para encher a terra e multiplicar. E na Torre de Babel, as pessoas se uniram, se juntaram, não queriam se espalhar. Então, com a confusão das línguas, o povo teve que se espalhar pela terra. Então, ali veio a distribuição das raças e as nações, através da Torre de Babel, porque as pessoas estavam querendo enfrentar a Deus, ou não estavam confiando em Deus, porque ele havia dito que não haveria mais dilúvio. Então, por isso, Deus teve que confundi-los e espalhá-los. Enquanto verdade. ao propósito, né? Falando do propósito da criação, né? Falou aí que era uma honra ao seu Criador e todos que quiserem poderão se identificar, né? Como você falou, com o propósito, com este propósito. Então, quem faz uma aliança com Deus ou quem confia na promessa de Deus, quem faz uma aliança de aceitar a vontade de Deus, está entrando neste propósito, nesse acordo, né? Uhum, Um vínculo do sim, concerto. é. E uma lição dessa parte, eu falo que Deus criou o homem segundo a sua imagem e semelhança, como falamos. O homem reflete o caráter de Deus, mas depois do pecado deixamos de refletir esse caráter. Então nós estamos na contramão, e aí a nossa luta com relação às crianças. Nós devemos focalizar o retorno, porque nós somos mal por natureza. Nós não buscamos o bem, buscamos o mal. E essa nossa luta Uhum, agora é contrário. Adão e Eva conheciam só o bem, passaram a conhecer o mal. Nós não conhecemos o bem, conhecemos o mal. Por isso essa luta constante das crianças, por isso temos que ter domínio próprio, temos que ter paciência, perseverança, para incentivá-los a praticar o bem, conhecer o bem. E nós também, que erramos muito também. sim, claro. E aí fala aqui, né, que Deus revelou em sua lei os princípios que constituem a base para toda prosperidade, tanto das nações como dos indivíduos. É. Aí a gente vê, né, os países protestantes são os mais prósperos. As Nós bênçãos temos, que... Sim, fala. você falou dos países protestantes. A Espanha foi um império no mundo. Portugal também. Roma também. Quer dizer, tanto poder, mas perderam, porque não adotaram os princípios de Deus. Rejeitaram os princípios. Colocaram Sim. a criatura no lugar do Criador, a imagem no lugar do verdadeiro. Então, você falou, os mais prósperos são os que adotam os princípios de alguma maneira, porque não tem um país que adote perfeitamente. Nós temos Israel, que é o que mais se aproxima do verdadeiro propósito de Deus, em termos de princípio, e é um país pequeno, e é um dos mais ricos em termos de conhecimento, sabedoria, tecnologia, dos mais poderosos do mundo. Dos, Sim. tem prêmio Nobel no mundo na área aí, acho que 60%, 70% é de judeu. Uhum. Sim, essa prosperidade, né, que Deus nos promete. Se nós tivermos aí a lei dele, né, como princípio em nossas vidas. E não só uma prosperidade financeira, né? Prosperidade de saúde, prosperidade de conhecimento, porque é É, libertador realmente, né? Você vê pessoas aí que estão doentes por uma má alimentação, porque infelizmente não conhecem, né? Esse princípio de Deus de alimentação.
coração, esse princípio de Deus de estilo de vida. É isso que eu vou focalizar aqui mais abaixo. Mas fala que Deus revelou em sua lei os princípios que constituem a base de toda a prosperidade. Então, os princípios que estão em sua lei, no caso, lei aqui é a Torá. Na Torá, os livros de Moisés, tem os princípios dentro da Torá. Então, tem os 10 mandamentos, que são princípios, mas tem os estatutos também. Tem os juízos. Uhum. Então, esses princípios que estão espalhados na Torá é que devemos buscar. Então, aí depois diz, esta será a vossa sabedoria e o vosso entendimento, declarou Moisés aos israelitas, né, acerca da lei de Deus. Esta palavra não vos é vã, antes é a vossa vida. Deuteronômio 4:6, 32, 27. As bênçãos que assim se asseguravam a Israel, nas mesmas condições e em grau igual, se asseguram a toda nação e indivíduo debaixo do céu. Quer dizer, não foi apenas para Israel, pertence a nós também. Se nós quisermos realmente sabedoria, entendimento, devemos nos focalizar, estar firme e seguro nos princípios de Deus, nos princípios que Ele deixou. Então, Sim. como lição, eu botei aqui os princípios que se encontram na Torá, na lei, não são apenas os 10 mandamentos. Deuteronômio 4:1, 5 e 6 falam dos estatutos e juízos. No verso 2 fala de mandamentos. No verso 45 desse mesmo capítulo, fala de testemunhos, estatutos e juízos. Então nós temos esse conhecimento todo. Em Êxodo, com relação à alimentação, que o povo estava contaminado, Deus fez um jejum forçado de maná para eles, que alguns não suportaram, e disseram que estavam morrendo, estava só pele e osso. Não, Deus estava purificando o corpo, que estava saturado de porcaria. Então, quem gostou ficou 40 anos, comeram maná até quase entrar no Rio Jordão, entrar em Canaã. E foi prometido que aqueles que seguissem os mandamentos, os princípios, estatutos, não teriam a doença do Egito. E por que tem muitas pessoas doentes hoje em dia? Porque não cumprem os estatutos, não cumprem as ordenanças, não segue o que Deus falou. Então, as doenças do Egito, do passado, continuam hoje em dia. As mesmas. Verdade. E o poder exercido por todo governante sobre a terra é comunicado pelo céu. Mais uma vez, lembrando aqui, né, que todo poder vem de Deus. E depende do seu êxito, do uso que fizer do poder, que assim lhe é concedido. Então, agora nós vamos começar a falar aqui, né, sobre os poderosos, né? Vamos falar aqui sobre Nabucodonosor, vamos falar aqui sobre alguns personagens da Bíblia, né? Que eu tiveram esse poder. Voltar um pouquinho ao tópico passado. Então, como pais, devemos conhecer e praticar no dia a dia esses princípios que falamos, princípios revelados a nós em sua lei. Porque, às vezes, podemos dizer, né, para o filho, faz isso, mas eu não faço. Coma isso, mas eu não como. Então, como é que a criança vai se comportar? A criança ela é transformada pelo que contempla, pelo que ela ouve. Então, nessa idade, ela vai, menos de 7 anos, vai ouvindo, vai olhando e vai acumulando aquilo tudo na mente. Ela está se formando. Então, está sempre, ela não está raciocinando, não está cortando nada. Ela está apenas absorvendo tudo que ela vê e que ela ouve. Então, é importante fazer o que a criança tem que fazer, comer o que a criança tem que comer, não poder viver, eu como isso, mas meu filho não come, ele não pode. Isso é hipocrisia. É verdade. E aí fala aqui, né, que compreender que a justiça exalta as nações, que com justiça se estabelece o trono e que com benignidade ele é mantido. Reconhecer a operação desses princípios, a manifestação de seu poder, que remove os reis e estabelece os reis. Que é muito importante a gente ensinar para as crianças, né? Aqui vai falando sobre a justiça, que a justiça exalta as nações. Como a justiça também é o que exalta o ser humano, né?
Se nós não tivermos essa justiça em nossas vidas, nós não poderemos continuar no trono, né, da nossa vida, né? Deus nunca vai nos colocar como cabeça se nós realmente não formos justos, né? Não formos fiéis a Ele como deveríamos ser. Falando de essa parte aqui é complicada e é muito importante, porque envolve o egoísmo, envolve o ser humano, essa nossa luta. Então, o governar não envolve só a nação, envolve a própria casa, né? Uhum. Então, o poder exercido, né, por todo governante é comunicado pelo céu, quer dizer, a pessoa recebe um talento para governar, recebe o poder para governar, Deus dá as condições. E a pessoa, às vezes, não segue, né? Então, Sim. o mais importante que o provérbio fala, o mais importante que conquistar e governar uma nação é ser longânimo, é dominar o nosso espírito, é ter domínio próprio, isso é o mais importante. Então, se a criança não aprender a se dominar, não ensinarmos a criança a se dominar, ser paciente, então ela vai crescer uma criança querendo tudo para ela, ou sem domínio próprio. Então é importante trabalhar esses princípios na criança para que ela cresça segura de si, mas sem egoísmo. Então, em cada uma das palavras faladas na Nabucodonosor, na antiguidade, são lição da vida. Desfaz os teus pecados pela justiça e as tuas iniquidades usando de misericórdia com os pobres. Usando de misericórdia com os pobres, se prolongará a tua tranquilidade. Então aqui fala de justiça e fala de misericórdia. São dois pontos aqui em Daniel 4:27. E depois, o outro parágrafo fala, compreender que a justiça exalta nações, que com justiça se estabelece o trono, que com benignidade, né, ele é mantido, é conhecer a operação destes princípios na manifestação de seu poder, que remove os reis e estabelece os reis. Então tem muitos países que ocorrem as guerras, as revoluções, porque o governante às vezes é um tirano, não está fazendo as coisas certas. Então, aqui diz bem claro, se você governa com justiça, vai ser estabelecido o trono. Se você é bondoso, vai ser mantido. Você reconhece a operação dos princípios de Deus, a sua vida vai ser mantido. Porque na Bíblia está claro isso. Que Deus, ele permite que a pessoa governe, mas permite também que a pessoa seja tirada do governo. Não é a vontade de Deus que um ditador governe, mas ele permite, porque vai ser a maneira que Deus vai julgar algumas pessoas, vai separar o trigo do joio. Então, quando Deus permite alguma coisa desse tipo, é que Deus tem um propósito também ao permitir. Sim. Sim, e é como fala aqui, né, que a força das nações, como a dos indivíduos, não se acha nas oportunidades ou facilidades que parecem torná-las invencíveis. Não se acha em sua decantada grandeza, mede-se ela pela fidelidade com que cumprem o propósito de Deus. Então a força só vem da vontade, né, de fazer a vontade de Deus. Daí é que vem a força, não há outra maneira, né, de conseguirmos essa força vinda do céu. E aqui, voltando à Babilônia, né, que é esse ponto que fala mais de Babilônia, e uma ilustração desta verdade encontra-se na história da antiga Babilônia. Ao rei Nabucodonosor, o verdadeiro objeto do governo nacional foi representado sob a figura de uma grande árvore, cuja altura chegava até o céu, e foi vista até os confins da terra. A sua folhagem era formosa e o seu fruto abundante, e havia nela sustento para todos. À sua sombra os animais do campo moravam, e entre os seus ramos as aves do céu tinham sua habitação. Então, enquanto Babilônia estava assim, sendo benigna, bondosa, misericordiosa, tal, com os povos, com as pessoas, foi próximo. Depois, Nabucodonosor resolveu criar uma imagem e achou que ele era o tal, tinha feito tudo com o poder dele. Aí veio sofrimento para poder reconhecer quem realmente reinava sobre ele.
É por isso é muito importante, Ellen White fala, né, que não devemos ficar fazendo muitos elogios aos nossos filhos, né, com relação a certas coisas. Ficar, você é super inteligente. Claro, né, por outro lado, temos que encontrar um equilíbrio, né, porque nós temos sim que fazer elogios a eles para aumentar a autoestima deles, mas com cuidado para não sobrepassar e fazer com que eles fiquem orgulhosos daquilo, né? E a criança começa a se achar demais, e aí vai vir, né, a caída que teve Nabucodonosor, né, que teve que Deus teve que colocá-lo, né, como se fosse um animal, para que ele pudesse olhar para o alto, né? Aqui também fala que sobre Nabucodonosor, sobre Babilônia, no poder que ela teve, né? Tal representação mostra o caráter de um governo que cumpre o propósito de Deus. Governo este que protege e consolida a nação. Então, quando ele fazia isso, protegia, consolidava, estava em paz. Mas ele deixou, na página 142 fala que Deus exaltou Babilônia para que ela pudesse cumprir este propósito. A prosperidade favoreceu a nação, até que ela atingisse uma altura de riqueza e poder que desde então nunca foi igualada. Então chegou um ponto que até hoje nunca se igualaram. Nenhum poder, nenhum governante, por mais que eles queiram, não vai chegar ao que chegou Babilônia com Nabucodonosor. Sim. Principalmente depois que se arrependeu, né, do que havia feito de errado. Felizmente o orgulho cega, foi o que aconteceu depois, né? O rei deixou de reconhecer o poder e caiu. E no orgulho de seu coração, disse Nabucodonosor: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com força do meu poder e para a glória da minha magnificência? O orgulho é um perigo muito grande, né? E até com nós, né, sendo pais, geralmente a gente se orgulha muito dos nossos filhos, de que, uau, meu filho faz isso, e aí começa a entrar aquela comparação, né? De que meu filho faz isso, o da fulana não faz, que meu filho tem isso, o da ciclana não tem. E aí você começa a se orgulhar, né, do teu filho, e você passa isso para a criança. Isso faz um, um mal muito grande. Aqui, aqui estão comentando aqui, ó, essa semana me fizeram essa pergunta sobre elogio. Eu penso que devemos sempre dar glória a Deus pela conquista dos nossos filhos. Eles têm que entender que é Deus que dá os talentos e capacidades. Exatamente isso. E é isso que nós temos que enfatizar, né? De que foi Deus quem te deu isso. Que bonito você toca esse instrumento, que dom lindo Deus te deu, né? Não é que a criança é o máximo, senão que é Deus que está ali atuando na vida dela para que ela aprenda a memorizar versículo, para que ela aprenda as histórias. Eu tenho que ter muito cuidado como fazer esse elogio para a criança, né? E não torná-la orgulhosa. Nós temos um parágrafo que fala, parte de um parágrafo, as palavras da inspiração descrevendo a crueldade e avareza dos governantes de Israel revelam o segredo da queda de Babilônia e da de muitos outros reinos desde que principiou o mundo. Quer dizer, a crueldade, a avareza, né? Exploração. Salomão estava no auge. Aí depois começou a fazer o que não devia, explorar os pobres, ficar em portos, fazer coisa errada. E terminou dividindo o reino dele. Sim. Sim, Babilônia e Nabucodonosor teve que ficar ali, né? 7 anos comendo grama, 7 anos com as unhas grandes, com os pelos enormes, virou animal durante 7 anos, até que ele pôde olhar para cima, né? E reconhecer a grandeza de Deus. Mas isso teve que passar 7 anos de sofrimento. Muitas vezes a gente está passando por algum problema na vida e a gente não sabe, né? Por que Deus deixou eu perder esse trabalho, ou por que Deus permitiu que eu não vendesse tanto, ou esteja passando certa necessidade financeira em casa.
todas essas vezes, com certeza, é para um aprendizado teu, pode ser para que nós aprendamos, né, de que o sustento não vem do nosso trabalho, né, o sustento vem de Deus. Nós temos que confiar nisso. Então, por isso que nós passamos por momentos amargos, né? Nós também, talvez não cheguemos a comer capim, mas muitas vezes a gente tem que ir lá no fundo do poço para a gente poder olhar para o alto, né? Com relação a essa parte, né, que Nabucodonosor, ele, pelo orgulho, ele perdeu, né, o reino por 7 anos. E seu neto, ou bisneto, Belsazar, quer dizer, aprontou e perdeu o reino, né? O pai não estava, Uhum. estava em viagem, e ele estava governando, e foi fazer a festa e utilizar os vasos do templo, as coisas do templo. Quer dizer, pessoas não aprendem com o erro dos outros, não aprendem com os acertos, não seguem os princípios que Deus estabelece e perde. Deus chega e diz um momento, olha, você foi pesado, já não vai mais governar. Todos nós somos provados, todos somos provados, cada um de uma maneira. O rei é provado, o professor é provado, o pastor é provado, o esposo é provado, a esposa. Todos nós somos provados, os filhos são provados. Então temos que entender, temos que ensinar as crianças, que tudo tem consequência. Tudo na vida tem consequência. Cada ato tem uma Sim. consequência. Então isso é que temos que focalizar, porque se você faz uma coisa errada, se continuar fazendo errado, vai virar um hábito e dificilmente você vai voltar atrás. Existe um milagre e pode corrigir, mas é melhor ensinar, focalizar no certo, a conhecer o bem, a praticar o bem, porque eu não quero dizer, bom, só existe um Deus. Nós fazemos coisas boas de vez em quando. Eu não sou bom, você não é boa, ninguém é bom. Nós fazemos coisas Sim. boas de vez em quando. Bom é só Deus. Então, fulano é bom. Não, não existe ninguém bom. Isso é fato. Fulano é um bom caráter. Mentira. Se fosse bom caráter, estava no céu. Então, as pessoas fazem coisas boas. Tem momentos que faz coisa boa, mas tem momentos que ninguém sabe está fazendo coisa errada. Então, É. temos que focalizar, temos que fazer coisas boas constantemente. Basta cada dia o seu mal. Então, cada dia nós somos provados. Exatamente. E aqui, com É. relação também a uma lição dessa parte, quando se trata de governar, Deus quer que manifestemos os seus princípios. Essa parte anterior, falando dos princípios e propósitos. Então, Deus quer que manifestemos os seus princípios. Está na sua lei, está na Bíblia. Esses princípios são válidos tanto para se governar, em Provérbios 16, 32, que é melhor governar o seu espírito, dominar o seu espírito. 1 Timóteo 3,2, que fala que quem quer ser presbítero, pastor, tem que governar bem a sua casa, tem que ter domínio próprio, ser temperante, não pode não governar bem a sua casa e querer governar uma igreja, não dá certo, vai criar confusão. Tito 1,8 também fala a mesma coisa. Né? E também fala governar a si próprio, primeira parte, que fala provérbio, Tito, Timóteo, e quanto para governar os filhos e a casa. Está em 1 Timóteo 3, 4, 5 e 12. Ou uma nação. Então, tem uma graduação. Primeiro você tem que se governar. Então, daí a importância de ensinar a criança a ter domínio próprio. Ter paciência, ter perseverança, ter mansidão. Porque o que mais falta hoje no mundo não é governar. Falta mais no mundo é servo. Cristo disse que veio servir. E quem quiser ser igual a Cristo tem que servir, mas não queremos servir. Todos querem ser servidos. Todos querem ser líder. Mas o líder, de fato, é aquele que serve. O líder que não serve, não serve. Trocadilho, né? O líder que não serve para nada. Né? Então, o princípio, temos que nos governar primeiro, temos que governar bem a nossa casa, porque nós temos que dar testemunho pessoal, temos que dar testemunho da nossa casa, depois como igreja, como comunidade e como nação, são esses casos. Mas os dois principais pontos é governar a si mesmo, ter domínio próprio. Porque senão nós vamos cometer erros com as crianças.
por falta de domínio próprio. Vamos cometer erros com o marido, com a mulher, por falta de domínio próprio. Então temos que ter domínio próprio, temos que nos governar para ter uma casa equilibrada. Poder e autoridade são concedidos por Deus para aplicar estes princípios, justiça, misericórdia, benignidade para com os pobres. Devemos reconhecer e manifestar o caráter e o poder de Deus por meio desses princípios. Então, o que foi falado antes, que a base da prosperidade das nações é reconhecer, né, o poder de Deus, mas tem que ter a justiça, governar com justiça, não fazer partidarismo, ser misericordioso. Nós temos que ser misericordiosos com as pessoas, com as crianças, usar de bondade para com os pobres, com as crianças também. Que as crianças, de alguma maneira, elas são pobres também, porque elas são pobres em conhecimento, são pobres de alguma maneira. Então, benignidade para com os pobres, não só os pobres de riqueza, mas os pobres em conhecimento, os indefesos de alguma maneira. Então, devemos conhecer e manifestar o caráter e poder de Deus por meio desses princípios. Devemos proteger as crianças e quem necessitar, proteger os animais, etc. Não devemos estimular, incentivar o egoísmo, a avareza, a crueldade, a tirania. Isso é contrário, né? Então, devemos podar nessa fase até os 7 anos, se possível, depois também, mas até os 7 anos, focalizar nestes princípios e vai valorizar a criança servir, a criança ser bondosa, ser misericordiosa, ser justa, né? Amável. E às vezes eu penso, baseado em Jonas, que Deus usou de misericórdia para com Nínive. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Mas só que a Bíblia diz, Deus não se arrepende do que é bom. Ele se arrepende do mal. Quando Nínive fazia o que era mal, se arrependeu, a maldade que Deus disse que ia fazer, que era destruir, não destruiu. Porque ele se arrepende do que é mal. Então, se eu prometo uma coisa boa para a criança, que vai fazer bem para ela, eu tenho que manter. Agora, se eu prometo uma coisa, que eu vou bater e tal, eu vou castigar, mas se a criança se arrepende, eu não tenho que cumprir. Ela se arrependeu. Isso é usar de misericórdia. E, às vezes, mesmo a criança confessando, mesmo a criança, nós cometemos a injustiça, não usamos de misericórdia. E a Bíblia fala, aquele que não usar de misericórdia, no juízo Deus não terá misericórdia para com ele. Tiago 4,17. Vamos avançando aqui, que já falta 5 minutos para acabar esse primeiro. Nós vamos voltar aqui, né? Porque não vai dar para a gente acabar o capítulo agora nessa primeira hora, mas não estamos nem na metade ainda do capítulo. São muitos detalhes, né? Então, aí aqui já começa a falar, né, de Ezequiel. Vamos começar. Tem alguma coisa mais para falar sobre Nabucodonosor, a Babilônia? Não, Nabucodonosor não. Eu tenho que falar sobre Saul, um ponto à parte, que Saul, primeiro, ele perdeu o reino, que iria passar para o filho dele, porque ele não obedeceu, não teve paciência para esperar o profeta Samuel. Então ele perdeu o reino. Depois ele perdeu o direito de ser rei, porque ele não cumpriu a vontade de Deus, não foi obediente. Então as coisas acontecem, são coisas simples. Perdeu alguns minutos, deixou de esperar o profeta alguma hora, ou não sei quanto tempo, e deixou de seguir com o reino para ele, para a família, para os filhos. Depois, por não obedecer a Deus, ele perde. Então, por isso estou dizendo, nós somos julgados, os reis são julgados, e nós temos, como Adão foi provado no Éden, nós também somos provados a cada dia. É isso mesmo. E aqui para Ezequiel, né, que Ezequiel estava ali preocupado, né, ali com o exílio, ele estava na terra dos cadeus, e ele estava ali muito triste com aquela situação toda, e mais uma vez, Deus mostra para ele que estava à frente, né, que Deus estava segurando ali as coisas, e Deus sempre, né, é muito bom saber isso, de que Deus sempre está
olhando tudo que acontece, né? Agora mesmo nessa situação de pandemia, essa coisa horrível que tanta gente morrendo, etc. Nós temos que ser conscientes de que Deus sigue à frente, Deus sigue no controle. Eu gosto muito de Isaías, né, 41:13, que diz: não temas, né, eu estou contigo. Que fala: te sustentarei pela tua mão direita e te direi não temas, né? Eu estou contigo. Então, é isso que nós temos que ter na nossa mente, né, o tempo todo, esse nosso Deus Todo-Poderoso. Essa parte aqui foca mais agora a profecia. A página Uhum. 143, cada nação tem subido ao cenário de atividade, que tem subido ao cenário de atividade, tem sido permitido que ocupasse um lugar na Terra. Aí fala de Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, Roma. Então, os impérios mundiais passaram, né? Aí depois fala de Ezequiel, Sim. que é contemporâneo de Daniel, e Uhum. vem falando das rodas, né? Que parecia uma confusão para o profeta, mas por trás dessas rodas, desse movimento das nações, que aponta, existia um ser e uma mão que conduzia os querubins, que conduzia os movimentos das nações. E é interessante que Gabriel ele fala no capítulo 10, versículo 20, ele diz para Daniel, o príncipe do reino da Pérsia me resistiu, né? Eu vim, mas depois de mim virá o reino da Grécia, o príncipe da Grécia. Quer dizer, os anjos ficam lutando e fica um anjo, no caso Miguel, que é o anjo que defende Israel, tem Gabriel também, mas do outro lado estava estimulando Ciro da Pérsia, ou na Medo-Pérsia, estava Satanás, né? O príncipe da Pérsia. E depois iria o príncipe da Uhum. Grécia, porque a Grécia iria substituir o reino Medo-Pérsia. Então existe Satanás por trás. Então esse conflito que nós temos em Daniel e Apocalipse, temos por trás a guerra de Cristo, seus anjos, Satanás e seus anjos. Satanás está com seus anjos influenciando as nações para o mal. E Cristo, com seus anjos, está influenciando as nações para o bem. Então tem essa luta constante, diária, que é uma luta que nós não vemos. Por isso que Efésios fala que a nossa luta não é contra o sangue nem a carne, mas contra os principados e potestades, né, nas regiões celestes. Porque são as guerras que nós não olhamos. Por isso devemos orar e confiar na proteção de Deus, confiar nesse ministério dos anjos que nos protege, nos defende, nos orienta constantemente nessa guerra. Sim. É, um pouco antes, ali falando, fala assim: conquanto as nações rejeitassem os princípios de Deus e com esta rejeição operasse a sua própria ruína, todavia era manifesto que o predominante propósito divino estava agindo através de todos os seus movimentos. Então, é o que você está falando aí, né? Que Deus sempre, né, está controlando todas as coisas e ele mostra aqui, né, através dessas rodas que pareciam confusas para Ezequiel. Isso, sem dúvida nenhuma, né, foi o que tranquilizou Ezequiel, né, de ver que, apesar dele estar naquela situação, de que Deus seguia no comando. O mesmo Deus, né, lá do passado, era aquele Deus ali que estava junto dele. E é por isso que eu sempre gosto de lembrar do livro de Jó. O livro de Jó nos mostra realmente a batalha que está por trás, que nós não olhamos. Mas nós sabemos que temos a Bíblia, temos essa história bíblica, que também, de alguma maneira, é profética para os últimos dias. Então, através do livro de Jó, nós sabemos quem está por trás, fazendo o mal, e quem está nos protegendo. Satanás só faz o que Deus permitir que ele faça. Então, é isso que nós temos que focalizar na educação das É, crianças, que faltam, eles faltam cresçam. 20 segundos para finalizar. Nós voltaremos agora, tá? Para continuar o estudo. Assim que agora mesmo esperamos vocês. Vou finalizar aqui e já volto com a reunião.
Vamos esperar aqui, vamos ver se o José se conecta. Esperar as pessoas entrarem. José, você precisa solicitar, né, participar da reunião. Não sei o que houve aqui, José. Caiu a conexão dele, vamos ver se ele volta. Oi, Sheila, oi, Danusa, que voltaram aqui. Bem, agora. A gente já está ficando tarde aqui na Espanha, né? Já está tarde. Perdido no vídeo. Amor, a gente precisa andar um pouquinho mais rápido. Não, para mim... Eu não vamos ter 2 horas de live, não. Não vai chegar a 2, não. Meu resumo. Bem, então, como a gente estava falando aqui de Ezequiel, né? Foi aí que eu te interrompi, que você estava falando. Não sei se você lembra. Não, o que eu queria enfatizar é que a base do trono que Ezequiel viu, ao redor do trono, e um arco-íris, emblema da misericórdia divina. E é uma coisa que a Noite fala: se temos que errar, que erremos pela misericórdia. Pelo amor. Pelo amor, pela misericórdia. A misericórdia é mais abrangente. Porque às vezes nós queremos aplicar mais a justiça para os de fora, para os de casa, amor, para os outros, justiça. Então devemos usar de misericórdia para com todos, justiça para com todos. Então, esse é um ponto que não devemos esquecer, principalmente com as crianças, que às vezes cobramos demais das crianças. Queremos muita justiça para a criança que não entende muita coisa. E terminamos frustrando as crianças com muita cobrança. É verdade. Ele fala aqui: o complicado jogo dos acontecimentos humanos acha-se sob a direção divina, por entre as contendas e tumulto das nações. Aquele que se assenta acima dos querubins ainda dirige os negócios da terra. Aí tem uma rama, né? Tem pessoas. José, o Sheila tá pedindo para você descer um pouco a câmera, porque realmente tá dando para ver tua cabeça. Desce aí. Obrigada, Sheila, pelo detalhe. Aqui, essa hora o sono vai entrando, a gente vai deitando na cadeira, né? Não, que eu mexi aqui no celular, então tem que baixar agora mais. Tá cortando o rosto, a Sheila falou. Pra mim, eu vejo bem. Bota um pouco para baixo, mais para baixo. Aí. Ai. Tá bem? Sim, tá melhor. Dá para ver teu ombro agora. Mas, como eu estava dizendo aqui, né? Enquanto você arruma aí agora, ótimo. Nós, né, sabendo que Deus está no controle, nós não temos por que temer o futuro, né? Como dizem, a gente só pode temer o futuro se a gente esquecer do passado. Se a gente esquecer que o nosso Deus, né? É o mesmo Deus aquele que abriu o mar vermelho, é o mesmo Deus que ressuscitava os mortos, ressuscita, né? Ainda hoje. Então, esse é o nosso Deus, né? Nosso Deus Todo-Poderoso. Mas as pessoas confundem e acham que Deus tem uma rama, né, que fala alguma coisa de que Deus
fica só de espectador, né, das coisas aqui do mundo e não se involucra. Quando não é isso, né? Realmente, Deus nos dá o livre-arbítrio. Deus nos deixa livre, então muitas coisas são, que fala aqui, né? Todos estão pela sua própria escolha decidindo o seu destino. E Deus está governando acima de tudo para o cumprimento do seu propósito. Mas que Ele queira cumprir seu propósito não tira o nosso livre-arbítrio, né? Nós seguimos tendo nosso livre-arbítrio. Nesse parágrafo fala, a cada nação, a cada indivíduo de hoje tem Deus designado um lugar no seu grande plano. Quer dizer, cada indivíduo tem uma parte a desempenhar no plano da salvação. E pode entrar num concerto com Deus, pode entrar num pacto com Deus para isso, né? Então aí o nosso dever como pais, educadores, colocar na criança esse desejo de conhecer mais a Deus e fazer a vontade dele, para que seja um instrumento na mão dele. Sim, sim. E fala aqui, né, que a história que o grande eu sou assinalou. Diz-nos onde nos achamos hoje e o que se poderá esperar no tempo vindouro. Tudo que a profecia predisse como devendo acontecer até a presente época tem se traçado nas páginas da história e podemos estar certos de que tudo que ainda deve vir se cumprirá em sua ordem. A subversão final de todos os domínios terrestres está claramente predita na palavra da verdade. Então, como está dizendo, né, Deus não está ali como espectador desfrutando, né? Tem gente que fala que a planeta Terra é um grande palco, né, que é como se fosse tudo um teatro, etc. Senão que Deus nos avisa o que vai acontecer para que nós sejamos precavidos no que vai acontecer. Por exemplo, né, está escrito na Bíblia que ia vir pestes, está escrito que ia vir pandemias, né? Tudo isso daí já estava escrito. Mas Deus já nos deu um remédio para isso. Deus nos deu uma alimentação correta para que tenhamos uma melhor saúde, né? Então, Ele nos dá as soluções antes de nos dar os problemas. Agora, se nós não colocamos essas coisas em prática na nossa vida, é porque nós não acreditamos que isso realmente acontecerá, né? Igual que muita gente não acredita que nós estamos vendo os últimos momentos da Terra, não sabemos, são 5, 10, 20 anos, mas sabemos que são os últimos momentos. Aqui fala, né, que a história da profecia unindo-se cada elo, a história do grande eu sou, na outra palavra, unindo-se a cada época. Os elos aqui são os fatos históricos, são os marcos que se unem e formam a cadeia profética, né? Diz-nos onde nos achamos hoje, como você falou. E Ellen White, ela, se eu não me engano, ela escreveu esse livro em 1905, se eu não me engano, por volta de depois de 1902, mais ou menos. Então ela coloca que a subversão final de todos os domínios está claramente predita, né? Mas esse tempo está às portas. Hoje os sinais dos tempos declaram que nos achamos no limiar dos grandes solenes acontecimentos. Tudo em nosso mundo está em agitação. E logo em 1914 veio a Primeira Guerra Mundial. Ela estava vendo o que estava acontecendo, estava prevendo o que iria acontecer, porque está na profecia. E Cristo, o importante da profecia é que a gente desenvolva mais a confiança em Deus. Em João 13, 19, 29, Cristo diz, eu estou dizendo antes que aconteça, para quando acontecer, creiais que eu sou. E o 29 diz, estou dizendo antes que aconteça, para que creiais. Então esse é o objetivo da profecia, para desenvolver a nossa fé, a nossa confiança em Deus. Porque ele disse que iria acontecer, e aconteceu. E o que não aconteceu ainda, que ele disse que vai acontecer, pode confiar que vai acontecer. Então, o ponto aqui, onde nos achamos, né, nessa história, hoje, na história profética, onde que nós estamos, né?
Esse nós devemos questionar onde nós estamos. Aqui fala que homens e mulheres pensantes de todas as classes têm fixa a sua atenção nos fatos que se desenrolam em redor de nós e reconhece que algo de grande e decisivo está para ocorrer. Aí vem, anjos acham-se hoje a refrear os ventos das contendas, para que não sopre antes que o mundo haja sido avisado de sua condenação vindoura. Então teve a Primeira Guerra Mundial, teve a Segunda, e os anjos estão segurando com relação à terceira, porque Deus não quer que as pessoas sejam destruídas sem antes conhecer do plano da salvação, conhecer a mensagem de esperança, conhecer sobre a morte de Cristo por ele, sobre a salvação, né? Enfim. Então a Bíblia Sim, fala. Então a Bíblia nos dá, só a Bíblia nos dá a perspectiva correta destas coisas, né? Da profecia com relação à história, dos acontecimentos que nós estamos vivendo. Quer dizer, são pontos que devemos focar, porque a criança ela tem que crescer sabendo que nós estamos vivendo em tempos difíceis. Não é tempo de bonança, de festa, de tudo. É tempo de jejum e oração, consagração. Não é tempo de farra, de... Cada um faz a sua vida o que quer. Mas é um tempo de contenção de despesa de certas coisas, porque, quer dizer, estamos no mundo, mas não somos do mundo. É importante que Daniel, né, a mãe dele, no livro que nós já citamos, o livro História do Profeta Daniel, estou traduzindo, né, para o português, porque isso está escrito em inglês, do Stephen Heiskell, que ele é um dos pioneiros da nossa igreja também. Ele fala que Daniel tinha uma mãe piedosa que conhecia a profecia e a profecia referente à destruição de sua cidade. Ela conhecia através dada por Ezequias, né? Essa profecia. Ela repetiu aos seus filhos as palavras de Deus, que um dia os filhos de Hebreus deveriam enfrentar a ímpia corte em Babilônia. Cuidadosamente, essa mãe ensinou seu filho a ler os rolos de pergaminhos dos profetas. Então, nós precisamos ensinar isso para o nosso filho. Nós não sabemos se nossos filhos vão ser mártires. Nós sabemos se nossos filhos vão ser queimados em praça pública. Ou se nós vamos ser mártires e nossos filhos vão estar presenciando isso. Então, claro, né, dependendo da idade, obviamente não vou falar isso para criança de 3 anos, é que ele vai ter pesadelo, né? Mas nós temos que deixar claro isso para os nossos filhos, que ontem, né, eu lendo aqui, revisando, eu li para o Gabriel está mais aqui para o final, falando aqui sobre aquele dia, né, que vai estar tudo, vai ser a assolação do Todo-Poderoso. Eu falei, Gabriel, que momento é esse da história? E ele me falou, quando Jesus estiver mais próximozinho de Jesus voltar, mãe. Ele reconhece isso daí na história já, né? Ele sabe que vai ter perseguição, ele sabe que vai vir momentos difíceis, mas ele também sabe que os anjos do Senhor nos protegem. Ele também sabe que se formos fiel, nenhum fio de cabelo nosso será tocado. Então, nós temos que mostrar para os nossos filhos isso, né? E Jesus está voltando. Essa daí é uma fé viva. Se tudo aconteceu até agora, se a história provou que tudo que está na Bíblia aconteceu, porque esse finalzinho não aconteceria, né? Estou falando da profecia. Fala. Continua. Não, que você estava falando, né? Que aqui fala dos homens e mulheres, né? Que homens e mulheres reconhecem que algo grande, decisivo está para ocorrer. Agora mesmo, né, com essa pandemia, nós estamos vendo muito isso. As pessoas se movendo, estou ouvindo pessoas que falam, e não tem nem assim, né, uma fé clara na Bíblia, nem em Deus, mas elas estão realmente falando de que alguma coisa vai acontecer. Cada um está apostando, né, que vai ser alguma coisa do ecossistema, tem outros que estão apostando que vai ser um grande terremoto, vai ser guerra, vai ser isso, vai ser aquilo, mas todo mundo tem claro que alguma coisa grande está para acontecer.
Aqui a Sheila do Lar Remanescente está falando aqui, temos que preparar nossos filhos para as provas que virão. Lições de abnegação e domínio próprio são fundamentais para o nosso tempo, que eles estejam preparados para testemunharem do Evangelho eterno. Amém. É isso aí, Sheila. Nós temos que preparar nossos filhos para esse domínio próprio, né? Como você falou aí, essa abnegação para se manter no caminho do Senhor. Então aqui fala, a profecia revela quando se cumprirá os propósitos do Criador, né? Então, só mesmo com a volta de Cristo que os propósitos dele vão se cumprir. Nós estamos lutando nessa luta, a gente fala a igreja militante, a igreja triunfante, são termos que ela usa. Então, quando Deus vier, ele vai julgar, quando fala que não se calará, chamará os céus do alto e a terra para julgar, né, o seu povo. E as pessoas vão reconhecer, este é o nosso Deus, a quem aguardava, né? Aí diz depois, então se cumprirá o propósito, os princípios do seu reino serão honrados por todos debaixo do sol. Então, enquanto não houver essa transformação com a vinda de Cristo, que vai purificar, restaurar, não vamos ter os princípios do reino na terra, porque vivemos essa dicotomia entre o príncipe do bem e o príncipe do mal. Embora Satanás tenha sido derrotado, mas ele ainda tem poder. Por isso que o Apocalipse diz, ai da terra, porque o diabo desceu até vós. Quer dizer, então, Deus permite que ele faça certas coisas para manifestar a malignidade do seu poder, do seu caráter, né? Então, vamos confiar que Cristo já venceu e continuará vencendo Satanás. Sim, fala aqui, né? Fala. Os profetas a quem foram reveladas estas grandes cenas anelavam compreender. Eu dei um pulo na parte que tinha muitos versos da Bíblia, nas páginas, aí eu adiantei algumas coisas. Então, os profetas a quem foram reveladas estas grandes cenas anelavam compreender sua significação. Eles inquiriram e trataram diligentemente, indagando que tempo ou ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava neles indicava. Quer dizer, nenhum profeta jamais entendeu tudo que lhe foi revelado. Ellen White fala claramente isso no livro Grande Conflito. Acho que é Luz para Nossos Dias, o capítulo. E nenhum profeta jamais entendeu tudo. Nem Ellen White entendeu tudo. Ela mostra muitas coisas, esclarece muito, mas ela não entendeu tudo. Tem um livro, Cristo e o Santuário, que ela fala que ela queria falar certas coisas sobre o santuário, mas os lábios dela estavam cerrados, ela não tinha disposição para falar. Quer dizer, não é disposição, traduziram, não entenderam, não tinha autorização, porque um profeta sem disposição não é profeta. Sim. E vemos, né, que essas revelações dos profetas foram revelações para o nosso tempo. Fala que aos quais foi revelado que não para si mesmos, mas para nós. Eles ministravam essas coisas que agora vos foram anunciadas, para as quais coisas os anjos desejam bem atentar. Daniel viu lá, né, toda a história da humanidade. Daniel viu desde Babilônia até a pedra derrubando tudo, mas ele só viveu lá o princípiozinho, né, daqueles reinos. Ele não só vislumbrou de longe e com fé se manteve, né, sabendo que isso daí estaria longe da realidade dele, mas desde Adão e Eva. Foi dito para Daniel, olha, cerra o livro, sela, porque daí vai se cumprir dias distantes. Quer dizer, ele queria saber. Mas ele disse, não, você vai, sela isso aí, você vai descansar. Vai ser para os sábados no futuro. Então, cada época, Deus revela alguma coisa. Então, cada época, digamos, há 100 anos, não tinha esse movimento de educação, né? Verdadeira educação. Não tinha esse movimento focado, essa união de pais e filhos, filhos e pais. Porque isso faz parte do cumprimento profético do livro de Malaquias. No final dos dias, Elias iria converter o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais. Então, essa união da família, pais e filhos, faz parte do plano da profecia. Nós estamos nesse tempo profético. E sem aqui, dúvida, a verdadeira educação, né, é uma mensagem
para esse tempo, né? A mensagem para esse tempo, sem dúvida. Isso torna isso um fato histórico. A verdadeira educação é um fato histórico na história do mundo e na história profética, né? Já teve homeschool muito tempo, mas esse ponto agora está mais chamando mais atenção ultimamente. Até os Estados Unidos estão questionando essas coisas também com relação a querendo tirar o direito das pessoas de adorar, de ensinar em casa. Então, a nós que nos achamos nas vésperas do seu cumprimento, de quão profunda importância, de quão vivo interesse, né? São estes delineamentos de coisas vindouras, fatos pelos quais, desde que nossos primeiros pais se retiraram do Éden, tem os filhos de Deus vigiado, esperado, ansiado e orado, que é a restauração final, a volta ao Éden, a volta ao lar de Adão e Eva, né? Então, essa profecia, esse tempo profético está quase se cumprindo. Eu não tenho dúvida que não vai demorar muito. Não sei quando, mas muito nosso tempo não vai tardar. Sempre todos eles acharam, né, que era na época deles. Mas... Desde Paulo. Paulo achava que era na época dele. Todos eles achavam. Mas essa é a fé, né, que faz com que nós nos mantenhamos, né, firmes aí. Mas eu acredito plenamente que nós vamos ser os privilegiados de realmente que seja na nossa época. Aqui, tem uma pergunta aqui. O que diz a profecia sobre os dias em que vivemos? Você lê 2 Timóteo 3:1-9, Tiago 5:1-6, você vê que descreve lá é o que está acontecendo hoje em dia, a avareza, ninguém respeita ninguém, não respeita os pais, são insubordinados. Quer dizer, foi terrível. Sem falar no sodomismo, né? Sodoma e Gomorra, a confusão que existe no Brasil, o país mais cheio de homossexuais no mundo, a Espanha, a bagunça toda. E Cristo falou que seria como no dia de Noé, como Sodoma e Gomorra. Então as pessoas não acreditam como Noé, na época dele não se acreditava que ia chover, as pessoas hoje não estão muito acreditando que Cristo vai voltar, não. Não, eu há pouco tempo não consegui entender, né, quando a Ellen White falava assim de que Deus não levará para o céu aquele que não for feliz no céu, né? Eu pensava, como que alguém não vai ser feliz no céu? Mas aí você está vendo agora mesmo como estão as coisas, que você fala, realmente, as pessoas não querem entrar na arca, né? Então, tem livre-arbítrio, Deus não pode fazer nada diferente por elas. Então, é esse tempo mesmo, né? Nós vamos fazer nossa arca, entrar dentro e confiar que o Senhor fechará a porta e nos protegerá lá dentro. E tem aqueles que creem que todos já estão salvos, todos já estão tranquilos, que Deus vai salvar todo mundo, que Deus é amor, misericordioso. Então, comamos e bebamos. Quer dizer, ninguém vai morrer no juízo final. Aqui diz, sim. Nesta época, fala. Sim, era isso que eu ia ler. Nesta época anterior à grande crise final, assim como foi antes da primeira destruição do mundo, acham-se os homens absortos nos prazeres e satisfação dos sentidos, embebidos com o visível e transitório, perderam de vista o invisível e eterno. Quer dizer, quando Israel saiu do Egito, ele estava acostumado a adorar o que eles viam. Não sei se quase todos, ou muitos ou alguns, adoravam a imagem. Mas quando saíram do Egito, do deserto, eles queriam adorar alguma coisa que eles vissem. Por isso Deus criou o santuário. Isso está no livro Educação. A satisfação do sentido, né? Exatamente. Porque eles queriam ver alguma coisa. Eles não estavam acostumados com essa crença no invisível. Quer dizer, só louco para acreditar em quem você não vê. Eles pensam assim. Não, eu creio. Por isso que é interessante. Se você analisar, às vezes a Bíblia fala, os anjos são chamados de espíritos, são também
anjo, mensageiro. Quando ele aparece, é chamado de anjo. Quando não aparece, a Bíblia chama de espírito, porque você não está vendo. Né? Quando aparece é anjo, quando não aparece é espírito. Então, e nós temos que ter essa adoração em espírito e em verdade, é vendo e não vendo. O verdadeiro adorador, está em João, adora a Deus em espírito e em verdade. Em pensamento, palavra e ação, né? Mas também vendo, contemplando e também não contemplando, ou contemplando o invisível. E é isso que nós temos que não podemos perder de vista na educação das crianças. Porque eles têm que acreditar neste poder invisível, neste Deus invisível aos mortais. A Bíblia fala que Cristo, ele é o primogênito da criação, a imagem do Deus invisível, porque Cristo nos revela o Pai. O Pai não é visível, não é um mortal. Adão ouvia a voz de Deus no Éden. Adão não via Deus. Mas Cristo, através de Cristo, nós contemplamos a Deus, porque ele é a imagem, ele revela o caráter do Pai. Algumas pessoas que pensam que Adão via Deus. Não. Adão não via, ele ouvia a voz. Ele via Cristo, via os anjos. A Bíblia é bem claro, Deus é invisível aos mortais. E Satanás, ele tinha um poder de ocultar a glória de Deus aos outros anjos. Era uma função de Satanás, ocultar a glória de Deus dos outros anjos. Bem, seguindo aqui a leitura, eu falo assim: quão sem valor são as simples aparências e a glória do mundo. E agora mesmo, né? Como as pessoas vivem de aparência, é uma coisa incrível. As pessoas, era mais com as redes sociais, né? Todo mundo ali quer postar aquela foto com aquele carro, com aquela casa, com aquele corpo, com aquele marido, ou com aquele namorado, ou com aquela namorada. Todo mundo buscando aquela foto perfeita, né? Para mostrar a aparência. E esquecendo que Babilônia era aquele espetáculo de aparência, mas passou. Babilônia passou e as aparências também passarão, né? Assim perece tudo que não tem a Deus como seu fundamento. Apenas o que se liga ao seu propósito e exprime seu caráter permanecerá. Seus princípios são as únicas coisas firmes que o mundo conhece. Então, é nisso que nós temos que educar nossos filhos, né? Para não viver de aparência, né? Não viver aparentando. Por exemplo, me fez lembrar muito disso aqui em casa, que é uma coisa que eu tenho que até tirar essa lição com meus filhos, parar um momento para mostrar para eles. O meu pé de abóbora, minha aboboreira, ela tá cheia de flores. Tá linda, sabe? Tem muitas flores. Tem dia que 3, 4, 5 flores, aquilo ali, tudo amarelinho, lindo. Aparência. Nenhuma flor dessa é fêmea, nenhuma delas vai dar fruto. A minha boreira, como eu não tenho aqui em casa um solo fértil, com um canteiro ali que estava com areia, não é um solo legal, ela não vai dar fruto. Então, ela só tem aparência. Mas aquilo ali vai morrer. Já tem morrendo ali, né? Já estão ficando amarelas as folhas, ela vai morrer. Então, você não pode viver dessas flores, porque as flores vão cair, né? É o fruto que vai ficar, e é o fruto que vai realmente nos preparar e se manter até o final, né? O fruto do caráter de Deus em nós. Um pouquinho atrás fala, precisamos levantar-se da letargia de sonhos mundanos. Quem de nós não temos sonhos mundanos ainda? Nós estamos presos no mundo por meio de sonhos mundanos. Nós queremos o céu, mas queremos a terra também. Nós estamos divididos. Então, por isso Cristo orou para que Deus não nos tirasse do mundo, né? Mas nos livrasse do mal. Porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele, né? Então, devemos nos livrar dessa letargia de sonhos mundanos, porque isso consome energia, rouba tempo, né? E eu que sei muito bem o que é roubar tempo com parte política e judicial do Brasil, que às vezes eu acompanho e perco muitas horas com vídeos do YouTube querendo saber de coisas do Brasil, mas não voltado muito para a misericórdia, voltado mais para a justiça, que é o lado humano. Às vezes a gente quer que as coisas
deem certo e terminamos torcendo para que a justiça se aplique a alguns, felizmente. O Então, como sonho. você falou, Babilônia, né, passou. Então, que é aparente vai passar. E temos a parte de fundamento, né? Apenas que se liga, você falou, ao propósito, esse no seu caráter permanecerá, seus princípios são únicos, né? A única coisa firme. Então, essas são as grandes verdades que os velhos e jovens necessitam aprender. É uma parte que ela fala. São estas grandes verdades que velhos e jovens necessitam aprender. O que vai permanecer? Os princípios de Deus, né? Isto é que deve ser valorizado, o caráter. Não é o T, é o C. Nós temos que não ser como Tomé, né? Tomé, ele queria ver para crer, nós temos que crer para ver. Então temos que ser, né? Para poder ter essa companhia de Deus, ter essa companhia dos anjos. Então devemos buscar isso. Então nós devemos colocar nossos filhos sobre o verdadeiro fundamento, né? Está em 1 Coríntios 10, 1 Coríntios 3, 10 e 11, e Paulo lançou o fundamento, né? O verdadeiro fundamento. Então, não podemos pôr outro fundamento, que é Cristo. Sim. Cristo é o verdadeiro fundamento. Então, se você coloca ouro, prata, alguma coisa, isso vai ser provado depois no fogo. Então, o que for realmente puro e for durável, o fogo não vai consumir. Mas a pessoa pode, de alguma maneira, ser salva. Mas devemos focalizar que realmente, o que nos sustém? Tem gente que está presa à confiança dele, à fé dele, a tua imagem não está muito boa. Está trêmula. Não sei o que aconteceu. Essa conexão, agora deve estabilizar. Então, tem pessoas que a fé dele está no filho. Tem outro que a fé está na esposa. Tem a esposa, às vezes, está no esposo. Tem gente que a fé está segura porque ele tem bens, tem riqueza. Quer dizer, a nossa fé tem que estar em Cristo. Porque se eu perder a casa, se o filho morrer, se perder a mãe, quer dizer, se algo acontecer, Cristo vai continuar. Então não podemos perder esse fundamento. Porque se eu estiver sobre o fundamento verdadeiro, aconteça o que acontecer. Tá? O Salmo 140, o Salmo 46, né? Aconteça o que acontecer. Eu vou estar seguro. É o que eles falam sobre aquele que constrói sobre a rocha, né? Vai estar firme, pode vir o vendaval que vier. Então, Cristo é o nosso fundamento e devemos focalizar isso com relação à educação das crianças. Não podemos deixar eles, acreditando no que eles têm, no que eles estão vendo. Temos que ajudá-los a crer nas promessas. Vamos fazer promessas de coisas para eles, que às vezes falam, se você fizer isso, vai acontecer isso. Nós temos que valorizar esse conhecimento invisível, para que eles cresçam sadios nesse sentido. Sim. E finalizando aqui, fala, né? O dia está às portas, para a lição ser aprendida, para a obra ser feita, para a transformação do caráter a realizar. O tempo que resta não é senão um brevíssimo lapso. Então, nós temos pouquíssimo tempo para nos prepararmos e para preparar os nossos filhos. Então, não percamos tempo com as aparências, né? Não percamos tempo com as coisas desse mundo. Vamos nos preparar porque o dia está às portas. Falta bem pouco tempo para que tudo se passe e que nós possamos estar junto com o nosso Pai Eterno. Eu queria voltar 2 parágrafos curtos antes, né? Precisamos estudar a realização dos propósitos de Deus na história das nações e na revelação das coisas vindouras, para que possamos estimar em seu verdadeiro valor as coisas visíveis e as invisíveis, para que possamos aprender qual o verdadeiro objetivo da vida. Então,
possamos delas fazer o mais verdadeiro e nobre uso, né? Então devemos valorizar o visível e o invisível, como estava falando. E a outra parte, estar aprendendo aqui, devemos aprender aqui os princípios de seu reino e tornando-nos seus súditos e cidadãos. Quer dizer, o súdito do reino é aquele que serve. E a lei do céu, dos princípios da lei do céu é servir. Então, os súditos e cidadãos são as pessoas que servem realmente ao próximo, né? Estão dispostos a amar o próximo, a ajudar o próximo. Sim, pois temos pouco tempo para treinar isso em nossa vida. Aprender a servir, aprender a ensinar nossos filhos a serem servos, serem abnegados. E é isso daí que a gente tem que ter como objetivo agora mesmo, né? Acordar um pouquinho, aproveitar que tivemos aí muita quarentena, tem muita gente que ainda está fechada dentro de casa. E esse é o momento para nossa reflexão, né? Deus permitiu que o povo dele tivesse encerrado, tivesse fechado dentro de casa, para que pudesse parar e pensar, né? Porque o corre-corre do dia a dia não permite nem que nós pensemos. Mas agora, depois dessa pandemia, eu acho que todos tivemos tempo suficiente para pensar em nossas vidas, em avaliar, e espero que também reconhecer de que o dia está à porta, né? De que o grande dia está à porta e que assim temos que nos preparar e preparar a nossa família para esse dia. Eu quero retomar, você falou o dia está às portas, eu retomei aqui, deixei para o final um ponto, né? Este tempo está às portas, que foi comentado, né? Antes. Tudo nesse mundo está em agitação. Antes, os nossos olhos, cumpre-se a profecia do Salvador relativa aos acontecimentos que precede sua vinda. E aqui, na página 149, eis que os da casa de Israel dizem, a visão que este vê é para muitos dias, e ele profetiza de tempos que estão longe. Portanto, diz-lhes, assim diz o Senhor, Yahvé, não será mais diferida nenhuma das minhas palavras, e a palavra que falei se cumprirá, diz o Senhor, Yahvé. Então, Ezequiel 12, 27, 28, estava falando que essa profecia era para dias distantes. E eu quero tomar isso aqui, para finalizar a minha parte, com uma parte que nós estamos lendo sobre Daniel, aqui no capítulo, estudamos Daniel também, outra parte. Daniel 12, 1. Fala Miguel, vou ler aqui, para não perder. Daniel 12, 1. Nesse tempo, ou naquele tempo, aqui está se referindo ao verso 40, né? O 12:1 está se referindo ao verso 40. Nesse tempo, naquele tempo, que é o tempo do fim que começa, Miguel se levantará, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação, até aquele tempo. Mas, naquele tempo, será salvo o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. Então, aqui, todo que for achado escrito no livro, vai passar pelo tempo de angústia. Mas o que eu quero destacar? Nós estamos falando que o tempo está às portas. Né? Esse verso, Daniel 12:1, para mim, particularmente, eu estou vivendo Daniel 12:1. Eu não estou vivendo, como muitos teólogos falam, o conflito do rei do norte com o rei do sul, verso 40, capítulo 11 ainda. Eu estou vendo Daniel 12:1. Por quê? O Miguel se levantará, Ellen White aplica como profetiza o final da porta da graça. Mas o se levantar aqui também, no hebraico, é alguém que toma o lugar de alguém. Está sendo feito o rolamento. Então, em 1844, Miguel, ou Cristo, se dirigiu do lugar santo ao Santíssimo. Se dirigiu ao Pai, o ancião de dias, porque começou o juízo investigativo. Então, de lá para cá, Miguel, como nosso sumo sacerdote, Cristo, ele passa a me substituir as pessoas, então ele começa a interceder. Então, o verso também no hebraico, a palavra do se levantar, também, eu falei tomar o lugar de alguém, mas arrolar. Então, tudo que pertence ao reino, está lá em Apocalipse 11,
falando da sétima trombeta, que ele passa a reinar. Então o reino passou a ser do nosso Senhor e do seu Cristo. Daniel, ao Apocalipse 11:15. Então, nesse tempo que Miguel se levanta, embora Ellen White aponte para o final, nós estamos vivendo nele, porque Miguel se levantou para interceder por nós. Miguel se levantou para se apresentar por nós no juízo investigativo. Então, quem está escrito no livro, Miguel está defendendo. Quem não está escrito no livro, Miguel não vai se apresentar por ele, porque ele não aceitou ele como salvador, como advogado. Então, aqui é bem claro. Aquele que está no livro vai ser salvo por quê? Porque Miguel é que está se apresentando por ele. Esse juiz agora, o tribunal de Deus, a Bíblia fala que tem o tribunal de Deus e o tribunal de Cristo. Então, no tribunal de Deus, o Deus é o juiz, Cristo é o advogado. No tribunal de Cristo, que é o juiz final, Cristo é o juiz, não tem mais advogado. Então, nós estamos vivendo, o tempo está às portas, porque Ellen White sabe que nós estamos vivendo nesse tempo do fim, onde Miguel se levanta para interceder. E depois que ele parar a intercessão, acabou. Então, o tempo está às portas nesse sentido. Está às portas final do tempo da graça. Porque não é que Miguel vai se levantar só no final. Não. Ele já se levantou para interceder. Então, infelizmente, alguns acreditam que estão vivendo o conflito do rei do norte com o rei do sul e continuem crendo assim, se for a crença deles, ou que revisem a sua crença, porque para mim, eu estou vivendo Daniel 12:1. E essa é a certeza que eu passo para meus filhos. Nós estamos vivendo no tempo do fim. Só falta chegar a angústia, qual nunca houve. Mas que aqui também diz, né, que Jacó não passaria por ela. É. Alguma consideração mais, amor? Não, para mim era essa parte que eu queria. Coloquei umas parágrafos aqui para o final, para destacar que nós estamos realmente no fim, e essa pandemia veio mais focalizar isso, porque profeticamente nós estudamos 2.300 tardes de manhã, como se cumprindo 490 anos na época de Cristo, até Estevão, e sobrou 1.810 anos, e terminou em 1844. E Cristo, em Lucas 21:24, diz que Jerusalém seria pisada pelos gentios até que se completasse os tempos dos gentios. Ora, se 490 anos foi tempo para os judeus, então quando que se fala os tempos dos gentios, ele está tirando da mesma profecia, 2.300 de manhã. Se depois que acabasse os tempos dos gentios, Jerusalém ia ser dominada de novo por judeus, então se cumpriu. Depois de 1844, que terminou o tempo dos gentios, 1967, os judeus reconquistaram Jerusalém novamente. E quem administra, governa Jerusalém são os judeus. Então, uma profecia que se cumpriu praticamente em nossos dias. Uhum. Então, é uma profecia recente. Tem outra profecia de Ezequiel, tem algumas que cumpriram também, 1984, referente a Ezequiel. Então, nós temos a profecia das guerras mundiais também. Então, perguntando aqui, né? Só temos 15 minutos para finalizar, já para dar 2 horas. Mas aí, como você entrou no tema, estão perguntando aqui, então já houve um conflito entre o rei do norte e o rei do sul? Aí isso daí seria outra live, né? Já houve o conflito. Na minha crença, porque a Bíblia é história profética. Se eu começo a espiritualizar o que é fato histórico, eu vou aplicar. Então existe aplicação, existe interpretação. Rei do norte na Bíblia sempre foi quem dominou a Ásia Menor, que é a atual Turquia. E rei do sul, na Daniel, sempre foi o Egito. Hoje em dia estão colocando rei do norte, o papado, rei do sul, Estados Unidos. Ou sei lá o quê. E Daniel 11:46 diz que o rei do norte ia chegar ao seu fim sem mãos, como é que diz aqui? Se você for estudar a história, o conflito que ocorreu
Daniel 11. E você lê com atenção. Daniel 11, 44 e 45. Mas pelos rumores do Oriente e do Norte será perturbado e sairá. Quem que vai ser perturbado? O rei do Norte. Será perturbado e sairá, com grande furor para destruir e exterminar muitos. Então, rumores do Norte e do Oriente, aqui, o Norte aqui é a União Soviética, que queria dominar a Turquia para ter acesso ao mar Mediterrâneo. E estava tendo também conflito entre China e Japão, aquela área, uma guerra, ou era o Japão estava em guerra. Então eles estavam com medo desse conflito, então a Turquia, que estava atacando o rei do Norte, atacando o Egito, recuou. Então, ao recuar, para defender a sua terra. E diz aqui, 45, armará suas tendas palacianas entre os mares. Ora, a Turquia está entre o mar Egeu, o mar Negro e o mar Mediterrâneo. Está entre os mares. E diz, e contra ou voltado ao glorioso Monte Santo, está perto de Israel. Então o rei do norte está perto de Israel. Está contra aqui, em situação de voltado para Israel, que está mais perto. Então, contra o glorioso Monte Santo. Aí diz, mas chegará ao seu fim, e não haverá quem o socorra. Por quê? Enoate morreu, ela não comentou isso, porque em 1922 ocorreu a república na Turquia. Houve guerra civil na Turquia. Então, quando ocorre a guerra civil, as nações não entram. É um problema interno. Então, por isso que ninguém socorreu, porque houve uma guerra civil na Turquia. E a Turquia dos otomanos, que perdurou até a Primeira Guerra Mundial, depois da Primeira Guerra Mundial, houve a república na Turquia. Então, chegou ao fim. Então, a Turquia chegou ao fim. O rei do norte já chegou ao fim, como poder militar que oprimiu o povo de Deus, os judeus, e também o rei do sul. E isso acabou. Sim, esse é um tema bem extenso, né? Não dá tempo de ser explicado agora, mas se quiserem, podem nos procurar no direct ou da Escola do Lar, que posso estar passando o link, ou se não no próprio Educando para a Eternidade, que é o nosso perfil particular. E aí podemos estar conversando sobre esse tema, quem sabe até fazermos uma live sobre esse tema, não sei. Mas agora mesmo já não dá tempo da gente seguir expondo esse tema, né? O ponto-chave pode nos procurar no direct, né? Que a gente pode conversar melhor sobre esse tema. O ponto-chave para entender o rei do norte e o rei do sul é Daniel 12:1. Se você entender Daniel 12:1 como sendo os dias atuais, estamos nele, é passado. Se você entender que Daniel 12:1 é futuro, você vai acreditar no que falarem do rei do norte e rei do sul. É. Mas bem, eu quero agradecer aqui a presença de todos vocês que ficaram do princípio ao fim conosco, principalmente aí o pessoal da Espanha, né, que aqui já é bem tarde. Eu já até tive uma educação aqui de abrir a boca em algum momento, mas aqui já está bem tarde. E a próxima semana, também agradeço a presença do Josiel. Obrigada, amor, por ter aceitado o nosso convite de participar comigo nessa live, né, que foi de bastante aprendizado, acho que para todos. E semana que vem nós teremos já o último capítulo desse apartado da a Bíblia como agente educador, e estaremos falando sobre o ensino e estudo da Bíblia. Então, já logo estaremos anunciando qual vai ser o dia dessa live e esperamos contar com a presença de todos, né? E que estejamos divulgando para que todos possamos aprender mais sobre a palavra de Deus na educação, né? Nossa e dos nossos filhos. Então, boa noite. Vamos finalizar agora mesmo com uma oração. Amor, você pode fazer a oração para a gente, por favor? Ok. Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, obrigado, Pai, pela sua misericórdia, obrigado pela palavra profética, obrigado pela a Bíblia que nós temos, teus ensinamentos, teus princípios. Nos ajude, Senhor, a despertarmos do nosso sono, da nossa letargia, para entendermos, Senhor, a época que estamos vivendo, porque sabemos que são dias difíceis e que muitos conflitos estarão vindo à nossa frente, e temos certeza da tua proteção,
a tua orientação para que possamos estar firmes e seguros sobre a rocha e sobre o teu fundamento, Pai. Nos ajude a ser misericordiosos com as pessoas, principalmente com as crianças. Nos ajude a ter domínio próprio para saber educá-los, ter paciência, perseverança e longanimidade. Nos ajude, Senhor, a colocar esses princípios do teu reino na formação do caráter dele, para que eles cresçam temendo ao Senhor, para que cresçam como Moisés, acreditando no invisível e te adorando em espírito e em verdade, Pai. Que eles possam confiar em Cristo como Salvador deles e nós também possamos fortalecer a nossa fé, ajudando a eles que possam ter Cristo e ver a Ti através de nós. Possamos ter realmente um lar que seja um pedacinho do céu, possamos ter uma casa alegre para que eles possam se alegrar em casa, não querer se alegrar na rua, Pai. Nos perdoe, nos ajude a confiar em Ti e fazer a Tua vontade, Pai. Sendo um instrumento das mãos para servir a quem o Senhor quiser que sirva. Em nome do Teu Filho amado, amém. Amém. Obrigada mais uma vez e que todos tenham uma boa noite. Vai ficar gravado no IGTV e também teremos no YouTube essa live gravada nos próximos dias para que vocês possam compartilhar com quem quiserem. Boa noite, obrigada. Boa noite a todos, obrigado também pela oportunidade. Tchau, tchau.